Hoje a gente convidou a dermatologista Thaís Pepe. Bem-vinda mais uma vez. Tudo bom? Tudo bem, como você tá? Faz tempo que você não vem? Obrigada pelo convite. Não, sempre um prazer. E hoje a gente escolheu um tema interessante, a gente nunca falou a respeito disso no Você Bonita, que é o vitiligo. A gente vai começar com um vídeo e eu quero ouvir a sua explicação, o que é então a doença, o que é, se a gente chama de doença, se a gente pode dizer, uma pessoa com o diagnóstico, se o vitiligo é uma doença, e daqui a pouquinho a gente vai para os mitos e verdades. Bom, vitiligo é sim uma doença, caracterizada uma doença autoimune. Esse vídeo ilustra um pouco do que acontece com a nossa pele quando o paciente é acometido com vitiligo. Tá. Então esses são os melanócitos. Os melanócitos produzem a melanina, que é o que dá pigmentação à nossa pele. No vitiligo, os melanócitos são destruídos por completo. Então ele é uma doença autoimune, no qual os melanócitos são destruídos por anticorpos. E isso é que despigmenta a pele. Certo. Pode aparecer em qualquer fase da vida? Pode aparecer em qualquer fase da vida. Aproximadamente 1% da população mundial é acometida pelo vitiligo. Tá. E pode acometer crianças e é mais comum na terceira década de vida, o Terceira aparecimento. década. Agora, a gente consegue dizer quem tem mais homens ou mulheres? Isso... A incidência é igual em homens e mulheres. Ambos os sexos podem ter o vitiligo. Então, tá aí, né? Tem coisa que a gente coloca aqui, normalmente a gente se surpreende que as mulheres acabam sendo mais prejudicadas. Nesse caso, a incidência é igual. Vamos colocar o primeiro mito ou verdade na tela, pra gente tirando as dúvidas e daqui a pouquinho perguntinha do público. Vamos lá. Primeiro, mito ou verdade. Vitiligo é contagioso? Não, de maneira nenhuma. Isso é muito importante que todos saibam que o vitiligo não é contagioso. O vitiligo é uma doença que é acometida pelo sistema imunológico do paciente. Portanto, não transmite, não existe o menor risco de transmissão. Certo. Então, como você disse, é uma doença autoimune. Se esse paciente não tem aí, né, essa predisposição e seu corpo não está atacando aquelas células, que seria, nesse caso, as que dão pigmentação, você não vai passar. Vamos para o próximo mito ou verdade, e aí a gente até vamos tentar entender como isso vai acometendo a pele. Mito ou verdade? Estresse é um fator de risco para o vitiligo. Quais são, então, os fatores de risco? Isso é importante. O estresse é um importante desencadeador da doença. Como a maioria das doenças dermatológicas, o estresse é desencadeador. Portanto, quem tem vitiligo precisa controlar o estilo de vida, porque o estresse ele tanto desencadeia quanto piora a doença. A pessoa consegue descobrir se ela tem ali algo que pode ser o gatilho para o início do vitiligo com exames clínicos, coisas do tipo? Não. O que faz o paciente desencadear a doença, a etiologia, ou seja, a causa da doença ainda não está totalmente explicada. Portanto, existem fatores imunológicos e genéticos. Então, a associação dessas coisas que fazem o aparecimento da doença. O diagnóstico é clínico, então não existe um exame laboratorial para detectar ou para fazer o diagnóstico. Portanto, o exame é clínico, então ao visualizar a lesão, fazer um exame de luz de Wood é que a gente faz o diagnóstico. Perfeito. Próximo mito ou verdade na tela. Quem tem vitiligo tem, então, mais chance de ter câncer de pele. Uma coisa tem relação com a outra? Isso é uma dúvida muito comum, porque é uma curiosidade. Quem tem vitiligo tem menos melanina. E a melanina é o que dá proteção à nossa pele. Então, ela é mais suscetível a queimaduras, mas não é mais suscetível ao câncer de pele. Então, o câncer de pele não está aumentado na população de pacientes com vitiligo. Então isso é mito. É mito. Aproveitando essa pergunta e falando de pele e até do cuidado com a pele, quando uma pessoa, qual é ali o momento que ela nota que tem alguma coisa diferente? Tem alguma parte do corpo que normalmente é o início do vitiligo? Depende, existem vários tipos de vitiligo, mas o paciente geralmente começa a aparecer manchas brancas. É muito comum nas áreas periorificiais, ou seja, ao redor do lábio, nos lábios, ao redor dos olhos, narina ou perianal. Então, os orifícios são muito acometidos pelo vitiligo. Então, começa a haver uma descoloração no início leve e o paciente extremidades também são acometidas com muita frequência. Então, as pontas dos dedos, e isso vai aumentando. Isso depende muito da característica do vitiligo, de qual a classificação da doença. Tá. E o tratamento, a gente não chegou no tratamento ainda, mas o controle, eu acho que quando a gente fala de doença autoimune, a gente não pode falar de tratamento apenas, mas sim do controle, né, para a qualidade de vida daquele paciente, vai ser determinado de acordo com o tipo de vitiligo que tem. Exatamente. Não existe uma cura. O vitiligo é uma condição crônica, é muito difícil que o
paciente se cure dele. Então, é uma predisposição que vai acompanhar aí a vida toda. Se o vitiligo for localizado, é mais fácil da gente tratar e reverter. Mas se o vitiligo for extenso, a gente tem um controle. Esse controle, existem vários, depende se é localizado, apenas com pomadas a gente tenta controlar. E aí depende muito da extensão da doença. Perfeito. Vamos colocar mais um mito ou verdade na tela e daqui a pouquinho tem imagens de uma modelo internacional que tem vitiligo. Eu acho legal a gente colocar as imagens do pessoal de casa entender e até como os médicos hoje auxiliam para essa autoestima, né, não ser prejudicada, quando a gente está falando inclusive de uma mulher que é modelo internacional, né? Próximo mito, então, você respondeu em partes, o vitiligo, então, ele acaba sendo uma doença genética. A etiologia, ou seja, a causa dele ainda não é totalmente esclarecida. Aí existem vários estudos novos a respeito da descoberta da causa, do que causa o vitiligo. Porém, existem fatores genéticos, sim, que desencadeiam a doença. Um terço da população que tem vitiligo tem familiares com vitiligo. Agora, por exemplo, se essa pessoa, tudo bem, teve caso na família e tal, ela consegue rastrear para saber se em algum momento ela tem uma predisposição para ter vitiligo? Não existe um exame que vai detectar isso. Isso é muito dos pais contando se alguém na família já teve, mas não existe um exame que vai rastrear se tem uma predisposição ou não genética para isso. Tem que estar atento e tem que frequentar, enfim, ir às consultas e observar sempre o corpo. Agora, cuidados com a pele. Para a pessoa, então, você já disse que é um mito que tenha mais predisposição para desenvolver o câncer de pele. Como é o cuidado de uma pessoa depois do diagnóstico? Não existe uma predisposição ao desenvolvimento do câncer de pele, mas como essa pele não tem melanina, a chance de queimaduras é maior. Portanto, sim, é necessário o uso do filtro solar nesses pacientes. Até porque disfarça, se o paciente tomar mais sol, o vitiligo fica mais aparente. Então, cosmeticamente falando, é melhor que não tome sol para que essa mancha não seja tão evidente. Ah, é o inverso. É o inverso, exatamente. Pode usar maquiagem, existe hoje sim. Até indústrias que pensam nisso para melhorar o aspecto para o paciente? Hoje existem cosméticos maravilhosos para disfarçar as manchas, porque é mais um problema cosmético, né? Interno não tem tanto. É um problema mais cosmético. Portanto, existem maquiagens, cremes que fixam-se muito bem, não saem na água, que disfarçam essas manchas. Olha, muito bom. Vamos colocar então na tela a perguntinha do público. Estão chegando várias e como... ainda é imagem, então daqui a pouco perguntinha. Quem tiver pergunta a respeito de outros problemas dermatológicos, claro, que vocês têm aqui o espaço. Essa é uma imagem interessante que eu perguntei no início até da nossa entrevista, os pontos mais comuns. Né? Então, esses são os pontos para aparecer. Nós podemos ver bem as regiões periorificiais. É muito comum o aparecimento do vitiligo nessas áreas. Ou então áreas de extensão, como cotovelos e joelhos. Nas extremidades é mais difícil de tratar e é muito comum. Então, geralmente, quando o paciente tem o vitiligo nas extremidades, isso é um fator prognóstico, ou seja, é mais difícil de tratar. Sim. E a extensão provavelmente é maior. E as manchas, e como a doença se manifesta e vai crescendo, enfim, vai aumentando ao longo da vida, isso não dá para saber. Existem pacientes que podem cometer o corpo todo? Existem sim. Aí a gente prefere tratar com despigmentantes. Então, se tiver mais do que 60%, 70% da área corporal cometida, o ideal é que despigmente o resto e não tentar pigmentar, que vai ser muito difícil. Eu queria conversar com você a respeito da parte da autoestima da mulher, do homem, principalmente quando trabalha com a imagem, né? O que hoje os médicos podem ajudar. Então, vamos falar um pouco de tratamento e se você como mulher também tem algo, enfim, que você foi explorar um pouco mais para ajudar essas pacientes. Eu acho que esses pacientes que têm vitiligo, eles precisam muito de um acompanhamento psicológico para melhorar a questão da autoestima. Tá. E, além disso, por exemplo, um vitiligo extenso, dessa maneira, é muito importante que o paciente saber que os resultados dos tratamentos são deficientes, são difíceis, é difícil de tratar. Porque não tem a cura, como você citou. Exatamente. Portanto, aí o uso de cosméticos é muito importante. Tá. Então, existem cremes, como eu já havia dito, maquiagens que ajudam muito a disfarçar e tem resultados muito bons. Então, isso também ajuda também a melhorar a autoestima e a aparência. Agora, é importante a gente tirar o preconceito da população em relação ao vitiligo, porque ele não é contagioso. E isso também, o olhar
olhar tem que mudar para essa doença. Eu acho que o olhar de todos tem que mudar. Isso, ele não é transmissível. Então, e as pessoas não têm que ficar... que às vezes, num ambiente de trabalho, enfim, em algumas situações acaba tendo aí esse preconceito, como você falou. O que eu acho interessante a gente comentar é... Como seria, então, o tratamento? Essa paciente, ela pode tomar algum tipo de medicação? Vocês tentam reverter o processo de alguma forma ou não? Sim, existem os psoralênicos, que são substâncias que são fotossensibilizantes. Tá. Portanto, isso tem que ser extremamente controlado por um médico, por um dermatologista que acompanha esse paciente. Então, a gente prescreve para o paciente, ele toma esse psoralênico e se expõe ao sol. Isso ajuda a pigmentar. Ah, interessante. Então, existem sim medicamentos via oral, medicamentos tópicos. Isso depende muito da extensão e da gravidade do quadro. Então, eu acho importante a gente dizer que, sim, tem uma forma de controle e um tratamento. Tem algo que é assim, por exemplo... vamos colocar a pergunta do público e depois faço a pergunta. Quando a gente fala de doença imune, já ouvi várias vezes em outros assuntos e outras pautas e outras especialidades que a alimentação pode estar relacionada. Você já me conta. Primeiro, perguntinha do público na tela. Olha lá. Quem escreveu pra gente? A Márcia. Márcia, um beijo. Qual a diferença entre o vitiligo e o lúpus? É verdade. O lúpus, enfim, também é uma doença autoimune e a pessoa tem aí uma parte da articulação comprometida também, né? Sim, são doenças completamente diferentes, apesar de serem as duas doenças autoimunes. São células as células que são atacadas são diferentes. A célula atacada no vitiligo é o melanócito. As células atacadas no lúpus são inúmeras, são as células... se for um lúpus sistêmico, é renal, cardíaco, hepático, enfim, afeta o sistema como um todo. Agora, no vitiligo, são só os melanócitos que são afetados. E a alimentação, doutora? De fato... A alimentação não interfere. Não interfere no vitiligo não interfere, de maneira nenhuma, não faz diferença. A gente já trouxe pautas e tal, e esse lance da alimentação, e tem muita gente estudando aí o lance do glúten e coisas modificadas que podem ser gatilhos para alguém que tenha uma predisposição. No caso do vitiligo, não tem estudos comprovando que a alimentação pode, enfim, comprometer. Hoje não existe nenhum estudo comprovado cientificamente que existe uma relação com vitiligo e alimentação. Perfeito. Então, são teorias que ainda não são comprovadas cientificamente ainda. Perfeito. E eu acho muito legal que a gente explore cada vez mais, porque daí que saem as pesquisas e os estudos, né? Vamos fechar com uma perguntinha do público? Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Tá pronta? Tá, na tela. Não, essa era... não. É Márcia também? Mas essa é interessante. Essa é legal, né? Quem tem vitiligo, então, deve evitar fazer tatuagem? O vitiligo tem uma coisa que chama fenômeno de Koebner, ou seja, qualquer trauma pode desencadear o vitiligo. Portanto, deve evitar sim, porque a tatuagem é um trauma para a pele e isso pode desencadear um vitiligo no local. Então, deve evitar qualquer trauma quem tem vitiligo. Inclusive, então, o contato com o sol, como você falou, tem que ser sempre com muita orientação, pode ter o medicamento, mas com muita proteção solar também, né? Para conseguir encarar e ter qualidade de vida. Tá aí. Vou agradecer, queridíssima dermatologista, Thaís Pepe. Obrigada mais uma vez, arrasou. Eu que agradeço. Linda, a pauta é legal quando a gente traz mitos e verdades, porque tira exatamente o preconceito, como você citou, né? Enxergar com outros olhos os pacientes. Tem um site para vocês saberem mais, que é o www.thaispepe.com.br. Nas redes sociais também, quem quiser tirar dúvidas, thaispepe com th.com.br. Um beijo, obrigada. E até a próxima.